Muito bem, gente. Todo mundo se acomodou? Hoje nós vamos olhar aqui uma outra parte já da vida de Moisés. Certamente todos nós, quando vemos algum tipo de evento que demonstra alguma injustiça, por exemplo, você vê um crime contra pessoas mais pobres, crianças e coisas desse tipo, certamente você fica indignado com o que acontece, né? Quando você olha, por exemplo, alguns crimes bárbaros que você pode aí elencar em números, pode vir algum exemplo na sua mente quando você fala, quando você pensa nisso, ou você olha os cristãos que estão sendo perseguidos ao redor do mundo, simplesmente porque eles estão pregando o evangelho, né? Estão sendo perseguidos, obrigados a negar sua fé, alguns deles até mortos por causa da sua fé, perdem suas famílias, perdem tudo por causa simplesmente pregar o evangelho. Quando você olha também esses regimes totalitários, comunistas, socialistas que deixam o povo na pobreza, eles simplesmente enricam e há muitas pessoas perecendo ali na pobreza, isso também certamente traz indignação às nossas mentes. Mas uma coisa que certamente potencializa ainda mais é quando acontece alguma injustiça com alguém que está próximo a nós. Alguma pessoa que a gente conhece, outras vezes até mesmo uma potencialização ainda maior é quando acontece com nossa família. Quando você, certamente, uma pessoa da sua família é assaltada, ou quando alguém faz algo que logo as emoções afloram, né, e você até muitas vezes reage de maneira errada. No texto de hoje, nós vamos ver essa história sendo realidade na prática. Moisés agora cresceu, se tornou um homem, e a gente vai ver lá no texto de paralelo que fala sobre esse texto, quando Estevão está sendo morto e está contando um pouco da história do povo, ele fala que Moisés tinha 40 anos. Aqui o texto só diz que Moisés cresceu, né? Então Estevão ele já dá a idade. Ele disse que Moisés tinha 40 anos, esse número 40 é muito presente na vida de Moisés, né? Então Moisés, quando chegou aos 40 anos, ele vai resolver visitar o povo e ele vai ver que algo de errado está acontecendo ali. Ele vê que os egípcios, depois de tanto tempo, ainda continuam escravizando o seu povo, que é o povo hebreu. E então aquele bebezinho que a gente viu sendo salvo na vez passada, agora ele sendo grande, ele vai querer ver aquela injustiça e ainda mais vai tomar suas próprias decisões de fazer a justiça por si mesmo. E a gente vai ver como isso se desenvolve e se desenrola na vida de Moisés nesse trecho. Deixa eu ler aqui o trecho de Êxodo capítulo 2, os versículos 11, a gente vai ler até o versículo 22. O tema de hoje é injustiça e autossuficiência. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos. Viu o trabalho pesado que faziam, viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: Por que você está espancando seu próximo? O homem respondeu: Quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: Com certeza já descobriram o que fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhe perguntou: Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: E onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem um homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés lhe deu o nome de Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Deixa eu orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Queremos
colocar diante de Ti esse tempo aqui. Agradecemos a Ti já pelos louvores, pelo tempo de EBD, agradecemos pelo tempo de comunhão que já tivemos. Deus, o local pode estar apertado, nós temos limitações, mas o simples fato de podermos abrir a Tua palavra, de podermos aprender do Senhor, de podermos crescer na graça e no conhecimento, isso é um motivo de grande alegria. Nós sabemos que essa não é a realidade de muitos irmãos espalhados nesse mundo. Muitos deles têm que se reunir escondido, não tem a palavra de Deus completa, ou alguns só poucos que têm. E nós estamos aqui, ó Pai, querendo sermos fiéis a Ti, para que o Senhor possa ser engrandecido, exaltado e possa ser glorificado em nossas vidas através da prática daquilo que temos aprendido. Nos ajude a valorizar, Senhor, a Tua palavra. Nos ajude a valorizar o aprendizado e a prática da verdade do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Muito bem. O que nós vemos nesse trecho aqui, através da vida de Moisés, através da leitura, você já pode identificar, é que buscar resolver as situações difíceis da vida com as próprias mãos demonstra uma visão errada de Deus e um controle que não nos pertence. Certamente, cada um de vocês aqui, se eu pedir para contar uma história, você já buscou resolver as coisas por meio das suas próprias forças, das suas próprias mãos. E via de regra, o que acontece? Você quebra a cara, né? Via de regra, quando nós procuramos resolver as coisas, e especificamente problemas da vida, dos nossos jeitos, o que vai acontecer? Nós vamos bater com a cara no chão. E essa daqui é também uma realidade na vida de Moisés. Nós vamos ver que esse homem, agora, aquele bebezinho que a gente viu na semana passada, ele se tornou homem, como nós vimos, ele cresceu, ele vai agora querer ver o seu povo, e por isso que foi importante de Moisés ter sido educado com a sua própria mãe, naquele período de tempo, enquanto ele estava da fase da infância para a fase já ali da adolescência, né, quando ele foi entregue para a filha de Faraó. Foi importante porque ele foi educado e ele entendia que o povo hebreu era de fato seu povo. O trecho começa dizendo que Moisés, ele cresceu, chegou aos 40 anos, como nós podemos ver lá no texto de Atos 7, e agora ele quer ir ver como é que está a situação do povo. Ele deve ter ouvido que existia escravidão ali, que o povo ainda estava sobre a tutela de Faraó, sendo escravo, passando por dificuldades, e ele queria ir lá ver, e ele vai ver o seu povo. Quando chega lá, Moisés vê que o povo está sendo, de fato, escravizado, e ele vê uma cena específica que o trecho vai mostrar. Ele vê que existia um egípcio que estava maltratando de forma até mesmo dura, ao que parece. O trecho nos mostra que aquele homem se destaca no meio de toda aquela opressão, talvez, sei lá, batendo com algum instrumento, alguma coisa que trouxe indignação em Moisés. E acendeu ali a ira em Moisés, e então a gente vê o primeiro trecho aí, que Moisés buscou resolver as coisas com as próprias mãos. Os versículos, aí não é os versículos 11 e 13, eu só esqueci de mudar, mas é os versículos, na realidade é o versículo 11 e 13 mesmo. Os versículos 11 ao 13 mostra que Moisés então se ira e ele quer resolver as coisas com as suas próprias mãos. Os seus irmãos aqui, a gente vê uma identificação, isso é muito interessante, guarde essa informação, que a gente vai ver outro contraste mais na frente. Mas agora nós estamos vendo que Moisés deseja resolver a situação daquele homem com a sua própria força. Então o que é que ele faz? Mata o egípcio. Isso mostra, primeiramente, uma visão que Moisés tem errada. Uma coisa que ele aprendeu com, talvez, Faraó. Ele via que ele cresceu ali no meio do castelo, foi ali naquela fase de transição da adolescência para a fase de jovem adulta, e ele deve ter aprendido que dentro do castelo ele resolvia tudo que ele queria. Ele estava dentro de um lugar que era o rei, que estava lá, a sua mãe era a princesa, a filha do rei, então muitas coisas ele conseguia resolver com as suas próprias mãos. E a gente vê que a história mostra isso, como nós já vimos, que Faraó era um rei prepotente, era um rei medroso, e ele queria resolver as coisas com suas próprias mãos. Moisés, então, aprende uma coisa que não deveria ter aprendido, certamente, com aquele homem. Autossuficiência e uma noção errada de Deus. Duas coisas que ele vai aprender. Ele olhou para o lado, o trecho vai dizer aqui, né? Moisés olhou, veja no versículo 12. Vendo que não havia ali ninguém. Na cabeça de Moisés, rapaz, não tem ninguém aqui. Ninguém está aqui. O que ele fez?
matou o egípcio e não somente matou, ele escondeu na areia. Olha a visão dele, de Moisés. Rapaz, se eu matar esse cara aqui, ninguém vai ver, eu vou esconder e ele vai ser comido aí pela areia do deserto, né? Daqui a pouco o pessoal vai achar futuramente só os ossos, acabou. Naquela época não tinha câmera, não tinha WhatsApp, né, para o pessoal mandar nada, então Moisés ia esconder, acabou. A cabeça de Moisés não tinha uma visão correta de Deus. Ele achava que o fato de ele poder resolver as coisas por ele mesmo ia ser suficiente. Então, duas coisas que a gente aprende aqui. Moisés queria ser autossuficiente e tinha uma visão errada sobre Deus. Ele guardou algumas coisas importantes, o fato de ele querer ajudar o seu povo, isso é louvável, mas por outro lado, ele achava que ele podia resolver por ele mesmo. Quando a gente lê o trecho lá de Atos, capítulo 7, se você puder ir comigo lá, aqui o trecho de Atos 23 ao 29, a gente vai ver uma informação muito interessante lá. A gente vai ver que existia algo, certamente algumas informações que a gente não sabe, não tem por completo nesse trecho, mas como a gente já estudou algumas vezes, existia a tradição oral, né, que os rabinos eles passavam para o povo, e certamente alguma informação que eles sabiam a mais é que Moisés queria mais do que somente vingar o seu povo. Moisés queria mais do que somente matar o egípcio. Ele queria algo a mais e Estevão vai nos dar essa informação aqui. Veja o versículo 23 aí até o versículo 29. Olha o que o trecho diz. Atos 7, 23 ao 29, ele diz assim, ó. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem maltratando, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando egípcios. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. E eles, porém, não entenderam. Olha o que Moisés estava por trás aqui. O que estava na cabeça de Moisés? Mais uma coisa que mostra a autossuficiência dele. Estevão está nos dando uma informação aqui de que Moisés queria que as pessoas entendessem que era por meio dele que Deus iria trazer liberdade para eles. Essa era uma verdade que a gente vai ver mais na frente? Sim. Mas era dessa maneira que Moisés iria fazer? Não. Não era assim que Deus queria. Vou matar aqui esse egípcio, o povo vai olhar para mim e vai entender que é por meio de mim, Moisés, que Deus vai trazer liberdade para o povo hebreu. Olha a cabeça de Moisés. Aí a gente vê, mais uma vez, a visão errada de autossuficiência e uma visão errada de Deus. Moisés, então, tem esse entendimento de que é por meio dele que Deus vai trazer essa libertação. Quem tinha falado isso para Moisés, ou por que ele pensava isso, nós não temos a informação. Porque, de fato, é isso que vai acontecer, nós vamos ver nas pregações mais à frente. No entanto, não era dessa maneira que Deus queria que Moisés resolvesse. Ele mesmo resolveu, vou lá matar o egípcio, eu vou resolver a situação, e acabou-se, o povo vai olhar para mim e vai entender, olha, é por meio desse que Deus quer trazer a liberdade para o povo. Por trás de tudo isso havia uma motivação errada. E isso mostra o coração de Moisés. Isso aqui expõe a autossuficiência de Moisés. Ele querendo resolver com as próprias mãos. É o trecho aí de Atos 7, 25. Ele queria resolver as coisas com as próprias mãos dele. E essa era uma coisa que nós já vimos que Deus não permitia que acontecesse. Em todo momento da história, quando o povo dele ou o povo ímpio tentou resolver as coisas com as próprias mãos, Deus ia lá e mostrava, não é assim. Isso também é verdade aqui na vida de Moisés. Moisés certamente tinha uma esperança de que seu povo fosse liberto daquela escravidão. Olha o tempo que já passou, 40 anos, né? Só de escravidão da idade de Moisés. Mas o povo já estava escravo, inclusive na época dos seus pais. Então, vamos colocar aí 60 anos, mais ou menos, que esse povo estava escravo. 50 a 60 anos. E Moisés havia uma esperança de que o seu povo, de fato, fosse liberto. E aí também o fato de que Moisés tinha uma visão errada da autossuficiência dele, o contexto vai mostrar, como eu já mostrei aqui, que ele tinha uma visão errada também de Deus. Ninguém está vendo, eu vou esconder. Ninguém está vendo, só Deus, né? Ninguém está vendo. O cuidado de Moisés era que ninguém pudesse descobrir a sua autossuficiência e a resolução própria dele. Ele não estava interessado diretamente em como Deus poderia trabalhar ou como Deus poderia libertar o povo.
O cuidado de Moisés era que as pessoas olhassem, entendessem que ele era o libertador do povo e que ele era autossuficiente para fazer isso. Eu vou matar, esconder o corpo do egípcio, ninguém vai ver, acabou a história. Mas só Deus estava vendo, né? Só Deus. No entanto, uma situação acontece. Uma pessoa viu o que aconteceu, e aí quando chega no outro dia, Moisés volta de novo lá no local, versículo 13 vai mostrar isso. Moisés saiu no dia seguinte novamente, né? Parece que ele veio e viu o povo. Aconteceu essa situação de matar o egípcio e se esconder, no outro dia ele voltou. E aí o que acontece? No outro dia chega lá, não é um egípcio que está maltratando o povo. São 2 hebreus brigando. E aí Moisés não vai matar ninguém do seu povo. O que ele faz? Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? Moisés está dizendo, vocês são irmãos, vocês estão brigando. E aí só que o homem respondeu. Aí é onde a gente vai ver agora algo que vai ser despertado em Moisés. Alguém confrontou Moisés e ele demonstra então um medo de perder algo, aqui ó, segundo ponto, medo de perder algo que não lhe pertence. Moisés então mostra agora o segundo medo. Se lá no primeiro momento ele mostrou a autossuficiência e uma visão errada de Deus, agora ele mostra algo que está no seu coração. Um medo de perder algo que não pertencia a ele. No versículo 14 a gente vê então que o homem diz, o homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou o egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Moisés não estava preocupado com o que Deus ia pensar, mas ele estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele não se preocupa, se ele estava com a intenção de ser o libertador do povo, e agora alguém chega para ele do próprio povo e diz assim, quem é que colocou você por juiz entre nós? Quem mesmo que o cara tenha dito assim, quem é você, Moisés? Como diz aqui no Ceará, quem é você na fila do pão, né? Quem é você? O que é que você está falando? O que é que você quer se meter na nossa vida? Moisés então entendeu que aquele homem viu que ele tinha matado o egípcio enterrado. E agora Moisés ficou com, o que o trecho diz aí, ó? Na parte final do versículo 14, ele diz assim, Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Ele não estava nem preocupado com o que Deus pensava, né? Mas alguém descobriu. Então, se alguém descobriu, agora eu preciso tomar uma atitude. Ele estava com medo de perder o que não pertencia a ele. O que é que não pertencia a ele? A vida dele. Aí aqui algumas perguntas para nós. Quantos de nós vivemos assim? Temos uma visão errada de nós, da nossa autossuficiência, de Deus, e queremos controlar aquilo que não nos pertence. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito, né? Não, está uma situação difícil, eu preciso resolver as coisas, eu não dependo de Deus. Deus não está vendo isso. Parece que Deus não está vendo a minha vida, está acontecendo algo que eu preciso que seja resolvido, mas Deus não está vendo. Você pensa mais você se importa mais do que as pessoas pensam a seu respeito do que Deus? Essa é uma realidade. Sonde o seu coração, pergunte para você mesmo. Não precisa você me responder. Você está mais preocupado com o que as pessoas pensam de Deus, de você, do que Deus pensa de você? Você luta com o desejo de agradar os outros? Essa é uma realidade no seu coração? O que as pessoas pensam de mim é mais importante do que Deus pensa. Você teme manter mais a sua reputação do que agradar a Deus? Se alguém disser uma mentira sobre você, você está mais preocupado em justificar que isso é uma mentira, ou você está descansando que Deus sabe que aquilo é uma mentira? Você está descansando que Deus controla tudo. E se eu perder algo por causa do que estão falando de mim, você está mais preocupado do que você pode perder, do que não pode reter, ou você está descansando que Deus controla todas as coisas? Versículo 15 mostra que Moisés, diante da ameaça de Faraó, decide fugir. Moisés vê então que Faraó descobriu a história. Faraó agora soube que Moisés foi lá no meio do povo hebreu, matou um egípcio e se escondeu. Faraó então fica irado com Moisés. Faraó então, ninguém sabe se até aqui, né? Ninguém sabe se até esse momento da história Faraó sabia que Moisés era um hebreu,
Ninguém sabe, não dá para saber porque a história não diz isso. Ou se agora ele descobre que de fato Moisés era um hebreu e que então ele se ira pelo fato de saber que um hebreu ficou o tempo todo no seu palácio e ainda mais matou alguém do seu povo, ou se ele fica irado somente porque Moisés matou um hebreu e escondeu. Essa não é a informação. O que nós sabemos é que Faraó ficou irado, ele ficou irado com Moisés e ele desejou matar Moisés. Moisés, porém, fugiu da presença do Faraó, né? Ele vai fugir então para uma cidade agora chamada, para uma região chamada Midian. E aqui nós vemos então uma realidade na vida de muitos de nós, de querer resolver as coisas do nosso próprio jeito, sem antes perguntar o que Deus quer. E aí nós lembramos do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Trecho de Mateus capítulo 6, falando sobre a ansiedade, né? Jesus estava confrontando ali aquelas pessoas que estavam ouvindo, e Jesus estava falando para eles assim: por que vocês estão preocupados com a vida de vocês? E aí o trecho aí, versículos 25 a 27 de Mateus 6, diz assim, ó: por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aí olha a parte final aí. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Um côvado é um palmo. O que Jesus está dizendo aqui? Quem é de vocês que, por mais que se preocupe ou que queira resolver as coisas do seu próprio jeito, pode acrescentar um palmo mais à sua vida? O que você vai fazer que vai aumentar o curso da sua vida? Ou o que você vai fazer que vai, pelo menos, fazer você dar um passo a mais que não seja com a permissão ou com o impulso de Deus? Jesus está confrontando aqui. É algo que Moisés estava justamente fazendo. Eu quero resolver a coisa do meu jeito. Acontece que alguém descobriu, era a preocupação dele. Faraó agora quer matar e ele vai resolver as coisas do jeito dele. O que ele faz? Foge. Vai fugir para outra região. Aqui a gente consegue ver mais ou menos o lugar que ele saiu. Sai aqui, acho que não está tão claro aqui, mas ele sai do Egito, passa esse espaço todinho até chegar ali na região de Midian. Moisés anda aproximadamente, se você for olhar no mapa, vai dar mais ou menos 450 quilômetros. Imagina aí, mais ou menos daqui no Rio Grande do Norte, no comecinho ali, daqui até Juazeiro, dá mais ou menos isso aí, né? Vocês que conhecem até mais do que eu, vai dar mais ou menos essa distância. Moisés anda esse espaço todo fugindo até chegar na região de Midian. O trecho parece que Midian é no bairro seguinte, né? Quando a gente vai lendo, parece que é bem pertinho. Mas olha a distância que ele andou. No deserto, andando. Certamente ele fugiu para o deserto, que era mais difícil de alguém achá-lo ali. E aí Moisés vai chegar em um certo lugar chamado Midian. Moisés foge. Esse não era simplesmente o problema que estava por trás ali de tudo. O problema que estava por trás de tudo para Moisés era o temor que ele tinha. Temor a quem ele tinha. Nós vimos nas semanas passadas que as pessoas temeram alguém. As parteiras temeram a Deus. Os pais de Moisés temeram a Deus. No entanto, Moisés está temendo aos homens. Tudo que está acontecendo aqui, Moisés está fazendo porque ele está colocando seu coração no lugar errado. Ele aprendeu a amar o seu povo, a ter um desejo de libertação pelo seu povo. No entanto, Deus ainda estava no lugar errado no coração de Moisés. Existia um desejo errado lá por trás do coração dele. E o desejo era que o povo o respeitasse, tivesse como libertador. E o povo, e o desejo de resolver as coisas com a sua própria mão. E quando isso não aconteceu, o que acontece com Moisés? Ele foge, temendo aos homens. Ele estava temendo perder o que ele não podia controlar. A vida, a reputação. Esse é o desejo de Moisés. E há uma dica por trás também, que nós vamos ver no trecho mais à frente. Nós vamos ver que há uma dica que Moisés foi para longe, mas ainda o coração dele permaneceu lá no seu povo, no Egito. A gente vai ver que o trecho mostra mais na frente. Não está passando? Me ajuda aí, Johnny, passa aí. Por favor, só aperta no... Beleza, pronto, vai, passa aí. Mais um.
Moisés então vai mostrar nesse trecho seguinte, na parte final, que nós vamos caminhar, que Moisés estava com saudade do seu povo. A gente vai ver isso, uma realidade, no trecho que nós vamos ver aqui, nos versículos 16 ao 22. Moisés chega então lá em Midian, ele agora vai ter um contato com o povo. O primeiro contato que tem, ele chega no deserto, e a gente vai ver que isso era muito comum, tem alguns lugares do deserto que tinha água, né, que dava ali, o povo fazia poços, né, ali poços profundos, e vinham alguns pastores, né, buscar lá água, algumas vezes as filhas ou algumas vezes filhos, buscar água para abastecer. A gente vê isso lá na vida de Rebeca, né? Quando o servo de Abraão chega para buscar água, quem vem buscar Rebeca vem buscar água no poço, e então ele leva depois Rebeca para casar com Isaac. E aqui do mesmo jeito, as filhas de um certo homem chamado Reuel, a gente vai ver isso, ele tinha 7 filhas e elas iam lá buscar água. Só que acontecia que tinha pastores que oprimiam aquelas mulheres e não deixavam que elas chegassem e pegassem água até que eles terminassem. Moisés vendo aquela situação, estou longe, mas ainda assim eu consigo resolver as coisas do meu jeito. E aí a gente vai ver, mais uma vez, na vida desse homem, que ele é aquele cara que é impossível, né? Ele chega lá, espanta todo mundo, e aqui parece um cara muito valente, para conseguir espantar os pastores, né? Era muito valente. Conseguiu tirar os homens lá e abasteceu a água para as mulheres. As mulheres voltam mais cedo para casa, o pai delas. Então, o que aconteceu? Como é que vocês pegaram água mais rápido? Aí ela disse assim, não, teve um homem que nos deu água. E olha só como é que ela identifica Moisés. Veja aí no versículo 19. Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda tirou água e deu de beber ao rebanho. Como é que Moisés é identificado? Lá no versículo 11, ele vai lá nos hebreus e ele identifica os hebreus como seus irmãos. Quando chega aqui, depois de acontecer toda aquela situação, Moisés, mais uma vez, certamente demonstrando temor, o que ele se identifica como um egípcio. Certamente ainda estava vestido como um egípcio e ele se identifica como um egípcio. Ele não se identifica como um hebreu, porque não se sabe se a história vai chegar lá, e ele não sabe também quem aqueles homens, e os egípcios, naquela época, tinham muito mais respeito em todo lugar, por tudo que já tinha acontecido na história, né, de terem alimentado o mundo inteiro na época de José. Os egípcios tinham muito mais respeito do que os hebreus, que estavam sendo escravos. Talvez ninguém nem sabia alguma história de hebreus dentro de tanto tempo. E Moisés, então, agora se identifica como um egípcio. Acontece que aquele homem, tendo misericórdia, trouxe Moisés para sua casa e deu uma das filhas para casar com Moisés. Longe de casa, tanto tempo se passou, Moisés agora casou e tem um filho. Mas algo chama a atenção no nome que Moisés dá ao seu filho. Moisés dá ao filho o nome de Gerson. O que é que diz aí na sua Bíblia? Isso significa o quê? Peregrino, né? O que mais? Viajante. Hóspede, estrangeiro, né? Uma ideia de que Moisés não está em casa. Nós, como cristãos, geralmente nos identificamos como peregrinos, né? Porque nós não estamos em casa ainda. E Moisés vai mostrar, pelo primeiro nome do filho, que ele sabia que não estava ali ainda no lugar que era dele. Moisés estava longe, mas o seu coração ainda estava lá, com o desejo de libertar o seu povo. E isso reflete, nós já vimos também, tanto na EBD quanto em algumas pregações, que o nome que eles davam, especialmente na época do Antigo Testamento, refletia muito desejos ou situações que eles passavam. E aqui Moisés está mostrando através de seu filho que existia um desejo de ele voltar e que ali não era o lugar que ele estava. Gerson significa exatamente hóspede, ou peregrino, ou viajante, ou seja, mostrando através da vida do seu filho que ele não estava no lugar que ele deveria estar. Havia no fundo do coração dele um desejo de voltar. E agora ele ia ter que aprender que não era por meio das suas próprias forças. Deus ia começar a ensinar Moisés, ia começar a trabalhar no coração dele, de que aquela situação de fato ia acontecer. Deus ia usar a vida de Moisés
mas não era do jeito dele, com a força dele e nem no momento dele. Existia lá o desejo no seu coração, mas Deus então ainda iria trabalhar no seu coração. Ele estava em outro lugar, numa terra que não era sua, dependendo agora de outras pessoas e com o desejo de voltar. Imagina, Moisés estava há algum tempo no castelo do faraó, no lugar mais maravilhoso do Egito, fazendo o que podia fazer, o que queria fazer. Agora ele está em um lugar que não é dele, uma terra que ele não depende dele, ele agora vai ser um pastor também para cuidar lá do rebanho do seu sogro. Ele tem uma esposa que foi outro homem que deu para ele. Agora ele tem um filho que coloca um desejo dele de voltar, né? Eu não estou no lugar que é meu. Ele está começando a aprender a depender de Deus. Nós começamos vendo lá que Moisés viu uma injustiça e que ele demonstrou uma autossuficiência. Mas ninguém consegue resolver nenhuma situação na vida com sua autossuficiência. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Nós precisamos aprender a depender do grande Deus. Em conclusão, Deus controla todas as coisas, como temos visto até aqui. E Ele não permitirá que haja intrusos na sua história. Moisés precisou aprender com a dor que Deus vê tudo e usa tudo isso para nos levar à dependência total dele. Não existe intrusos na história de Deus. Tudo que nós fazemos que queira nos tornar autossuficiência na história de Deus, Deus vai nos quebrar e mostrar que nós dependemos dele. Aprenda isso. Aprenda sempre que você quiser fazer os seus planos em vez dos planos de Deus, Deus vai lhe quebrar e vai mostrar que não há intruso na história dele. Ele controla tudo. As injustiças desse mundo, que às vezes nós queremos resolver do nosso próprio jeito, ele controla. E às vezes ele vai controlar de uma maneira que vai nos humilhar, vai doer. E aí Moisés está aprendendo isso. Deus fez um milagre na vida de Moisés, tirou ele ali de um modo maravilhoso do meio do rio, levou ele a ser cuidado pela sua própria mãe. No entanto, quando cresce, ele quer resolver as coisas do seu próprio jeito. E Deus mostra para ele: não existe intruso na história da redenção, Moisés. Tudo vai seguir o curso que Deus quer, até chegar no dia do grande Redentor. Tudo vai seguir do jeito que Ele quer. E tentar resolver com as suas próprias forças, do seu próprio jeito, só vai servir uma coisa: para lhe quebrar. É isso que Deus está ensinando para Moisés. Duas coisas que eu quero que você guarde nessa manhã. Primeiro, sua solução, por mais que pareça funcionar, nem sempre será a melhor. Às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito e funciona, né? Por um tempo. Nem sempre será a melhor. Não tente se segurar em suas próprias soluções. Se eu conseguir resolver naquela época desse jeito, vai dar certo de novo. Vai chegar um momento que Deus vai lhe quebrar e vai doer. Em situações de pecado, pecado se confessa, se arrepende e muda. Não é escondendo, como Moisés fez. Se existem situações que está caminhando longe da vontade de Deus, você precisa trazer para o trilho. Se você continuar no trilho errado, vai chegar um momento que você vai cair no precipício. Nós precisamos resolver as coisas do jeito de Deus. Se você é um filho de Deus, você precisa resolver as coisas da maneira de Deus. As suas soluções, por mais que pareça funcionar, elas não são uma solução correta. O que dá certo, nem sempre é certo. Né? A gente vê aí o que está acontecendo aí no mundo. 2 homens criando um bebê. Parece dar certo, né? Mas a visão de Deus não é certa. 2 mulheres, 2 homens que estão vivendo juntos, querendo que isso seja um casamento. Nem sempre o que dá certo é certo. Pessoas que vão lá fora buscar os seus cônjuges e acham que vai dar certo. Nem sempre o que dá certo é certo. Aprenda isso. Segunda coisa, tentar segurar as nossas vidas com as nossas próprias mãos é como tentar segurar água por muito tempo na mão.
Você tentar controlar a sua vida com as suas próprias soluções é como você pegar água e tentar segurar ela aqui por um tempo. Você precisa levar água para aguar o coqueiro. Leva na sua mão para você ver o negócio. Pega a água aqui e leva na sua mão. O que vai acontecer? Você vai perder o controle. Não tem para onde correr. É exatamente isso que acontece. Você tentar resolver os seus problemas, os seus dilemas, ou tomar decisões. Nem precisa ser problema, mas tomar decisões. Baseado nas suas próprias forças, você vai perder em algum momento o controle. Então, a primeira coisa que eu queria que você lembrasse é: sua solução, por mais que pareça funcionar, nem sempre será a melhor. Lembre-se disso. E por último, lembre-se de onde vem a graça. Você é alguém que já foi alcançado pelo Redentor ou ainda está buscando sentido em outras coisas? Você é alguém que já foi alcançado por Ele? Você está vivendo por Ele? Você ainda está buscando resolver as situações do seu próprio jeito? Moisés não se lembrava de onde vinha a solução. Moisés não se lembrava de que foi Deus que controlou a sua vida até aquele momento. E ele quis resolver as coisas pelas suas próprias mãos. Do mesmo jeito, nós temos que lembrar de onde foi que veio a graça que alcançou as nossas vidas milagrosamente. Todos nós, não existe aqui, eu recebi a Jesus Cristo dentro do meu lar. A salvação é um ato milagroso. É um ato de graça. Se você recebeu Jesus como criança, é um ato de graça. Não existe nada que seja mais maravilhoso do que a salvação. Eu matei, roubei, fiz tudo de errado lá e Deus me salvou. É um ato de milagre tão grande como aquele que se converteu como criança. Não há mérito nenhum em nós. Então nós precisamos lembrar que a mesma graça que nos salvou e que transformou as nossas vidas é a mesma graça que nos encoraja e que nos impulsa para resolver as coisas da maneira de Deus. Deus é quem nos impulsa para resolver as coisas da maneira dele. Isso é muito claro lá na carta aos Efésios. A gente vê que Paulo começa demonstrando nos capítulos 1 e 2 como Deus nos salvou e vai mostrar mais para frente como isso funciona na prática. É dependência total da graça. Então lembre-se de onde vem a graça. A sua vida só tem sentido quando for vivida, vou repetir isso, como eu repeti na semana passada. Sua vida só tem sentido quando for vivida nos trilhos de Deus. Só isso. Se você tomar o trilho, se você tomar o controle do trem nas suas mãos, você vai cair no precipício. Não tem para onde correr. Nenhum de nós é um piloto melhor do que Deus. Nenhum. Nós precisamos ter as nossas vidas guiadas totalmente pelo Salvador. Deixa eu orar mais uma vez. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Aprendemos aqui com o exemplo de Moisés que as nossas soluções, muitas vezes egoístas, nem sempre vão ser as melhores. Nós precisamos aprender a ter uma visão correta do Senhor, que vê todas as coisas, inclusive as nossas vidas, em todos os lugares, em todos os momentos. O Senhor tem controle das nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossas decisões. O Senhor nos ajuda e nos encoraja na Tua palavra como resolver. E quando nós queremos resolver pelos nossos próprios méritos, nós vamos sempre quebrar a cara. Nos ajude, Pai, a olhar para Ti como um Deus soberano, Deus controlador de todas as coisas.